Olá pessoal, muito boa noite. Nós estamos iniciando mais uma aula bíblica e hoje nós vamos falar sobre o quarto mandamento. Nós somos da Congregação Evangélica Luterana Bom Caminho de Itapema. Eu sou o pastor Regis Miller e vamos estar juntos nos próximos momentos a fim de podermos louvar a Deus juntos, cantando as canções, mas também aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, sobre uma história bíblica. Hoje é a história de José, que encontra o seu pai, que vai morar junto dele no Egito, e que nós possamos esta noite aprender um pouco mais, fortalecer a nossa fé e, especialmente, compreender a importância da lei de Deus e a importância do quarto mandamento, que é a história, que é o ensino que nós queremos estudar nesta noite. Para que a gente possa estar iniciando a nossa aula bíblica de hoje, nós vamos cantar a canção A Nossa Aula Vai Agora Começar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. Nós queremos pedir que o nosso Pai venha abençoar a nossa aula de hoje. Portanto, nós vamos invocar o seu nome e falar com ele em oração. Você pode juntar as mãos, fechar os seus olhos e se dirigir em pensamento a Deus. Se tiver o mano, a mana, o pai ou a mãe junto de você, pode dar as mãos e então vamos falar com Jesus. Ó Senhor Deus, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Agradecemos pela aula que está iniciando e pedimos que tu estejas nos abençoando, a fim de que possamos compreender a importância de respeitar aos nossos pais e superiores. A ti nós invocamos, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, que grande alegria nós podermos ter a sua companhia esta noite. E como nós vamos falar sobre a história de José e seu pai, sobre o quarto mandamento, então nós vamos cantar uma musiquinha que se chama Se na Família Está Jesus. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a mamãe, se com mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com mamãe está feliz, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o irmão, se com o irmão está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o irmão está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a irmã, se com a irmã está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a irmã está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Nós queremos falar esta noite sobre o quarto mandamento. Você sabe o que significa o quarto mandamento? Qual é o quarto mandamento? Vamos estudar então
esta noite um pouquinho mais a respeito do quarto mandamento. Um pouquinho maior para que vocês possam estar acompanhando. O quarto mandamento diz assim: honrarás o teu pai e a tua mãe, para que vás muito bem e vivas muito tempo sobre a terra. Honrarás o teu pai e a tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Pois então, quando nós falamos deste mandamento, este é o mandamento que na Bíblia, ou que é o primeiro mandamento com promessa. Veja, nós temos o mandamento: honra o pai e a mãe. E então temos uma promessa que o próprio Deus faz: para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Mas o que isso significa? Assim como nós sabemos e precisamos saber o mandamento, a gente também precisa saber o significado. Como nós podemos amar, respeitar o nosso pai? Como nós podemos honrar o pai e a mãe? Pois bem, nós devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar nem irritar os nossos pais e superiores, mas devemos honrá-los, servi-los, obedecer-lhes, amá-los e querer-lhes bem. Então, quando nós dizemos, ou quando Deus diz, honra pai e mãe para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra, Ele está nos dizendo para nós amarmos, respeitarmos, obedecermos aos nossos pais, mas não somente aos pais, também aos superiores. E aqui a gente precisa entender quem são os nossos superiores. São todas aquelas pessoas que têm alguma autoridade sobre nós. Então, dentro de uma hierarquia normal, nós temos Deus lá no topo, pai e mãe, aí nós temos os professores, nós temos o pastor, temos outras pessoas que têm autoridade, os próprios governantes. Então, esta seria uma ordem onde nós estaríamos respeitando de acordo com o quarto mandamento. Para que a gente possa entender um pouquinho o que isso tudo significa, nós vamos contar uma história. A história de José e seu pai Jacó. Vocês conhecem José? Já ouviram falar dele? Quem foi José? José, ele foi o governador do Egito. Vocês lembram que, inicialmente, Jacó gostava muito do seu filho José. José era o jovem, era o mais moço. E os seus irmãos tinham muita inveja dele. E certo dia, os irmãos de José resolveram vendê-lo. Eles venderam José, o próprio irmão, como escravo para o Egito. Mas José se deu muito bem. Ele era muito inteligente, ele adorava a Deus e Deus abençoou ricamente a José. E então, o que acontece? José acaba se tornando uma pessoa muito importante. Ele se torna o governador do Egito. E assim aconteceu por muito tempo. E o pai de José, a quem amava muito e também era retribuído, José amava seu pai e o seu pai Jacó também amava seu filho José. O seu pai, Jacó, era pastor de ovelhas. Era uma função muito simples, mas era uma função honesta, uma função importante também. Mas ele não era um governador. Ele era um simples pastor de ovelhas. Mas José amava muito a seu pai. E por muitos anos, Jacó, que é o pai de José, foi pastor de ovelhas e habitava em Canaã, na cidade de Canaã. E já que o seu pai, Jacó, era muito idoso, muito velhinho, José então resolveu convidar o seu pai para vir morar com ele no Egito. E então José preparou um pedaço de terra muito especial e eles cederam aquela terra ao pai de José. Então Jacó aceitou o convite e quando ele se aproximou do Egito, José correu ao seu encontro para lhe dar um forte abraço. E eles se emocionaram muito quando puderam se reencontrar após muitos e muitos anos.
Então José se lançou aos braços do seu pai e eles choraram muito de alegria por aquele momento, pois José amava a seu pai. José obedecia a Jacó. José obedecia e respeitava ao seu pai. E mesmo sendo muito poderoso, mesmo sendo o governador do Egito, de todo o Egito, e seu pai sendo um simples pastor de ovelhas, José prestou a ele toda a honra e respeito que poderia. E José fez isso, inclusive obedecendo ao terceiro mandamento. José levou seu pai até a presença do rei, até a presença do rei que lhe ofereceu as melhores terras do Egito. Veja que interessante, né? Então, José honra seu pai e, além disso, ele ainda recebe uma boa terra, onde ele poderia viver muito tempo e ali fazer com que aquela terra produzisse. Acontece que, após muitos anos, Jacó acabou ficando bastante velhinho e veio a falecer. E José, então, prestou honra ao seu pai mais uma vez, fazendo-lhe um belo de um funeral. E após esse acontecimento, José chorou o luto pelo seu pai por muito tempo e também desta forma honrando a memória do seu pai. Quando Jacó faleceu, então, José sepultou o seu pai com grande honra e chorou sentidamente por muitos dias. Esta história nos faz perceber como é o amor de pai e filho, de filho e pai, e como nós podemos também entender o quarto mandamento: honrarás o teu pai e tua mãe para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, devemos honrar, respeitar, amar, obedecer, servir-lhes e querer-lhes bem. É assim que nós agimos para com os nossos pais, respeitando a eles e também cumprindo com o quarto mandamento. Quando nós falamos do pai e da mãe, nós precisamos entender que o pai e a mãe são os nossos melhores amigos na terra. É verdade que muitos pais e muitas mães não cumprem com o seu papel. Isso acontece porque o pecado também alcança aos pais. E às vezes eles se desviam e acabam agindo de forma que desagrada a Deus. Mas nós, como filhos, devemos obedecer aos nossos pais, a menos que eles estejam fazendo coisas erradas, a menos que os nossos pais estejam desobedecendo a Deus. Então, nós vamos obedecer a Deus e não vamos fazer o que os pais pedem. Mas a gente precisa lembrar e reconhecer que os nossos pais são os nossos melhores amigos aqui na terra. Deus colocou os pais no seu devido lugar e, da mesma forma, colocou sobre nós todas as demais autoridades, a quem nós também devemos respeito. Precisamos respeitar a todos os governantes. Muitas vezes eles fazem coisas erradas. Nós não precisamos e não devemos compactuar com isso, mas não devemos deixar de respeitá-los, pois são autoridade sobre nós. Portanto, o que a gente precisa entender é que é um grave pecado contra Deus desobedecer, desprezar ou irritar de alguma forma os nossos pais ou superiores, pois assim nós vamos também estar ofendendo a Deus. O quarto mandamento nos orienta a amar, a respeitar, a obedecer, a servir e a querer bem aos nossos pais e assim tratá-los com todo carinho e amor. Devemos nos esforçar para honrá-los e torná-los felizes, até mesmo com a nossa maneira de viver, pois quando nós obedecemos aos nossos pais, quando nós fazemos aquilo que eles nos pedem, eles ficam satisfeitos, eles ficam alegres conosco. E isso também é motivo de alegria para nós. Todavia, nós podemos e devemos negar-lhes obediência se o que eles nos pedem
for algo contra a vontade de Deus, contra os mandamentos de Deus. Daí nós não vamos obedecer. Por quê? Porque é errado. Deus nos ensina a fazer a sua vontade. E a vontade de Deus é obedecer aos nossos pais, a menos que a vontade dos nossos pais seja contrária à vontade de Deus. Portanto, Deus sempre está em primeiro lugar. Deus nos ensina a honrar, respeitar e amar os nossos pais, a menos que eles estejam fazendo algo que é contrário à vontade de Deus. Aí nossa responsabilidade é também dizer: Pai, mas não é assim que Jesus nos ensina. Portanto, que nós possamos honrar e respeitar os nossos pais e que os nossos pais possam servir e obedecer ao nosso Deus. Vamos falar com Jesus em oração? Você pode acompanhar também a oração na tela. Amado Pai Celestial, abençoa meus pais e todos aqueles que colocaste sobre mim com autoridade. Não permitas, ó bom Pai, que eu lhes cause tristeza ou aflição pela minha desobediência. Perdoa-me quando peco contra eles. Senhor Deus e amado Pai, peço que o Teu Espírito Santo me conceda espírito voluntário para honrar, servir e obedecer aos meus pais e superiores. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Esta é a atividade que nós vamos passar para vocês esta semana. Tá? É bem simples, está de acordo com tudo isso que nós falamos esta noite. Qual era o cargo de José no Egito? Qual era a ocupação de Jacó, pai de José? Como José demonstrou seu amor pelo pai? O que você pode fazer para deixar os pais felizes? O que Deus exige de nós no quarto mandamento? Qual a promessa de Deus no quarto mandamento? Então, é uma atividade bem simples para que a gente possa refletir sobre tudo aquilo que nós estudamos esta noite. Lembrando que o quarto mandamento, Deus nos deixou a fim de nos orientar, de nos guiar em nossa vida, que nós possamos honrar e respeitar aos nossos pais e superiores. Lembrando que nós vamos estar cumprindo este mandamento quando nós servirmos, amarmos, obedecermos, querer-lhes bem a cada um dos nossos pais ou superiores. Tá bem? Tranquilinho assim? Nós vamos cantar a nossa canção final. Tchau, amiguinho! Tchau, amiguinho, volte outra vez. Sua presença, com certeza, traz alegria e mais beleza. Tchau, amiguinho, volte outra vez. Tchau, amiguinho, volte outra vez. Sua presença, com certeza, traz alegria e mais beleza. Tchau, amiguinho, volte outra vez. Tchau, amiguinho, volte outra vez. Sua presença, com certeza, traz alegria e mais beleza. Tchau, amiguinho, volte outra vez. Tchau, amiguinho, volte outra vez. Tchau, amiguinho, volte outra vez. Obrigado por sua companhia, querido amigo, querido amiguinho, amiguinha. Até aqui, quando nós estudamos esta noite sobre o quarto mandamento. Desejo que Deus abençoe a você toda esta semana que segue. Lembrando que nós nos vemos novamente na quinta-feira, às 19h30, para o nosso estudo bíblico, e no sábado, para o nosso culto, também às 19h30. Deixamos a você um forte e fraterno abraço. Vamos louvar a Jesus cantando.